estou muito feliz por fazer mais um podcast da nossa Igreja Toque do Céu, mas mais feliz ainda em poder receber a pastora Socorro. Eu estava aqui conversando com ela como apresentar uma mulher tão linda com tantas virtudes, né? Pastora Socorro, pastora em Brasília, também é mãe, avó, filha, serva, uma grande mulher de Deus e ainda é empresária, né? E super envolvida no mercado de trabalho. E assim, é um prazer poder conversar com você, te conhecer melhor e você ter aceitado, né, nosso convite para estar aqui nesse podcast. Então, pastora Socorro, eu queria realmente dizer que você vai ser mais uma vez um canal de Deus para tantas pessoas que vão estar assistindo esse podcast. E hoje eu senti muito no meu coração da gente começar falando realmente de mulheres segundo o coração de Deus. A gente tem na nossa igreja um ministério chamado Esticadas, inclusive você vai estar pregando conosco lá. E aqui, né, estamos na igreja. E assim, realmente, Deus, ele tem um ministério muito grande na minha vida e na sua também, com mulheres. E eu acho legal esse bate-papo de mulheres super reais, né, que trabalham, porque eu também trabalho no mercado, sou psicóloga. E, ao mesmo tempo, nós não encontramos desculpas para sermos mulheres segundo o coração de Deus, ativas, proativas, mas que não abrimos mão, realmente, assim, de sermos mulheres segundo o coração de Deus. E aí eu queria te ouvir, né, assim, um pouco da tua jornada, né, do teu encontro com Deus mesmo, assim, e o que é que você vê, né, em você que inspira mulheres, qualidades suas, né, que você considera inegociável do seu relacionamento com Deus. Meu Deus, que coisa linda. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu sei que tudo é proporcionado por Ele. Falar que é uma honra conhecer você, Amém. conhecer o pastor, essa igreja linda, abençoada, e uma honra também fazer parte do Esticadas. Que eu fiquei, meu Deus, que nome descontraído, que negócio, fazer esticada, será que é magra? Como é que é? Aí depois a Miqueias me falou o propósito, é que é o que realmente nós somos, né, pastora? Uma correria, Isso. se estica para o lado, se estica para o outro, e assim nós vamos. E louvo a Deus, porque vejo assim que vocês são pessoas do céu, pessoas de Amém. Deus, e é uma alegria fazer parte. Fiquei muita, fiquei muito, não sei nem que palavra que eu posso usar, assim, que envaidecida não, mas fiquei orgulhosa, né, Amém. de poder cumprir mais uma vez o propósito de Deus. Quando a gente se coloca à disposição dele, ele leva, ele faz, ele é que faz. E se Deus quiser, já já você também estará conosco em Amém, Brasília, e vai ser sim. uma honra e uma alegria. Amém. E assim, pastora, para ser uma mulher segundo o coração de Deus, a gente realmente tem que deixar de lado um pouquinho quem nós somos, o que muitas vezes nós queremos. É fazer o que às vezes a gente não sente vontade de fazer, mas como é para o Senhor, a gente fazer com maior cuidado, amor e alegria, porque na verdade é isso que nos move. Tem hora que o corpo quer descansar, mas a gente sabe do compromisso que nós temos, e é tão gratificante e edificante também, quando a gente se depara com pessoas que às vezes a gente olha muito para a gente e fala: "Meu Deus, eu estou tão cansada, são tantos afazeres", mas quando você sai da zona de conforto para ajudar alguém, você vê que aquela pessoa precisava muito mais de ajuda do que você. Às vezes a gente se esquece da nossa dor para viver a dor do outro. Eu acho que o evangelho é isso, viver segundo o coração de Deus, muitas vezes anular as nossas dores, as nossas vontades e fazer a obra dele com amor. E nos move também, é a melhor coisa que existe. É a gente que tem sede de vida, sede de almas, sede da obra de Deus, para a gente é uma honra. A gente olha assim para o céu, Senhor, mas quem sou eu? O Senhor tem certeza que uma cearensezinha, né? Uma cearensezinha que lá, quando era criança, tinha outros propósitos, tinha outras vontades, de repente o Senhor chama e nos dá a oportunidade de ajudar vidas, e é isso que nos move. Amém. E é muito interessante porque tanto homens como mulheres vão ser tocadas assistindo esse podcast, no sentido de que ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito. E me chama Exatamente. muito a atenção a história de Davi, né, Sim, assim, errou, teria tantos motivos, né, para é, realmente não viver o que ele tinha que viver, mas como é que Deus, ele olhava para Davi, como é que ele reconhecia Davi? Um homem segundo o seu
coração, É, né? E é interessante que muitas pessoas vão se perdendo no meio da jornada delas, tentando buscar uma perfeição, onde na verdade nós somos aperfeiçoados, né? exatamente. Quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente está guardado. Eu oro muito assim, uma oração assim, meu Deus, me deixa atrás do teu coração. Porque eu sei que o Senhor me levantou um passo à frente da multidão, mas um passo atrás de ti. Eu não posso passar por cima de ti e eu também É, não posso fazer o que todo mundo está fazendo. E eu acho interessante, dentro dessa nossa fala de mulheres segundo o coração de Deus, eu acho interessante porque não tem nada a ver com ser mulheres perfeitas, mas exatamente. mulheres muito aperfeiçoadas, que buscam estar sempre em oração, É, que não negociam a vontade de Deus. Né, eu verdade. lembro que eu já vivi muitas coisas, estava até compartilhando com você, coisas difíceis, Aham. mas eu nunca perguntei para Deus o porquê de nada. Eu falei: "Meu Deus, eu quero tanto ser uma mulher segundo o teu coração, Jesus, que até na dor eu tenho certeza que eu estou sendo experimentada. O Senhor não quis essa dor, mas o Senhor permite essa dor para que eu possa ser aperfeiçoada e Amém. tudo, sabe, pastora Socorro, tudo, tudo, ao meu ver, é para a glória de Deus, tudo, tudo, Verdade, tudo que a gente faz, que a gente é, até as nossas dores, eu gosto de dizer que as nossas dores formam as nossas forças, verdade. né, então eu acredito muito nisso, sim, porque aquela dor ela te mata ou ela te fortalece, Sim. né, então Davi poderia ter pego todas as culpas, as vergonhas e literalmente ficado parado, mas assim, ele foi experimentado, muitas vezes na dor, ele mudou de rota e Sim. sem ouvir o arrependimento. E existe uma característica que eu acho linda em Davi, é que ele sempre foi muito obediente, ele sempre tentou ser muito obediente, apesar de ser humano, ele tinha um coração com desejo de agradar o coração de Deus, É. né. E assim, como é na sua jornada do seu dia a dia, de uma forma prática que você faz, né, porque você é mãe, é avó, é empresária, tem uma rotina ocupada. E como é que você faz para estar sempre buscando ouvir a voz de Deus, ser obediente, que eu acho que é a maior qualidade de uma É. pessoa, é a obediência a Deus. Tipo, como você falou, não queria fazer isso, tô até sem tempo, tô cansada. Para quem não sabe, ela chegou hoje, porque ela chegou de madrugada, tá de férias, diazinhos, férias de pastor, 3, 4 dias, vai pregar na igreja, nas escadas, o marido vai pregar no culto. Então, assim, uma férias no sentido assim, vou desopilar um pouquinho, mas a minha vida não me pertence mais, É. né, eu tô aqui para cumprir o reino, então se foi convidada, não tô dizendo que a pessoa não possa descansar, mas Sim, quando a pessoa é segundo o coração de Deus, é como se ela entendesse que sim, a vida dela não é mais dela, e eu vejo muito isso em você. sim. Como é que você faz para viver essa vida segundo o coração de Deus, tão disponível e ao mesmo tempo tão ocupada, mas ao mesmo tempo tão disponível para o Senhor? E dá para notar, o pouco que eu estou lhe conhecendo, a leveza que você e seu marido levam o evangelho, o Amém. reino de uma forma tão leve, não é pesado, né. Como é que você vive isso de uma forma tão leve, tão linda? Pastora, antes de responder Tá. essa pergunta, você falou um pouco sobre Davi, e eu também acho muito interessante, porque a visão de ser segundo o coração de Deus para muitas pessoas é exatamente isso que você falou, uma perfeição, quando na verdade não é o que nos aproxima do coração de Deus, é a questão de se olhar e ver a nossa dependência nele. Davi, ele foi rotulado como adúltero, como assassino, mas que geralmente as pessoas olham para alguém que tem um problema e falam assim, ah, aquele dali um assassino, um Caso traficante, perdido. caso perdido, vai rotular pelo que a pessoa foi. E a gente vê Davi sendo rotulado segundo o coração de Deus por causa da dependência, quando ele se lançava, né? É muito interessante. Todas as vezes que ele pecava, ele se jogava de De verdade, porque verdade. Deus sabe o que é uma oração de verdade. Não é aquela oração formal, aquela. Não, Deus sabe da entrega de verdade. Davi se lançava, se arrependia de verdade e Deus dava para ele um recomeço. Ou seja, nós também temos a oportunidade disso. Seres humanos erra, mas quando a gente chega para Deus e fala assim, eu sou isso que o Senhor está vendo. Eu Amém. não presto, eu sou, o Senhor está vendo quem eu sou, mas o meu coração tem sede por ti, então eu quero mudar, eu quero ser transformado. Aí é onde Deus, né, começa a trabalhar. Então Amém. ele tinha essa sinceridade que muitas vezes falta em muitas pessoas, essa querer esconder de Deus alguma coisa. E Davi se lançava. Então nós também somos segundo o coração de Deus, Amém. saber quem nós servimos de verdade.
E a pergunta, eu acho assim, pastora, que a gente arruma tempo para tudo e desculpa para tudo, né? Eu realmente, a Miquela, às vezes, ela preocupa falar assim, o descanso, o Anderson também, tem que descansar e tal, mas para a gente, querendo ou não, faz parte do nosso descanso. A gente vem, faz a obra, fala do amor de Deus, e isso é prazeroso demais, é uma alegria muito grande. Eu todos os dias eu tenho uma rotina bem puxada mesmo, né? A gente trabalha, faz um milhão de Sim. coisas. Então eu acordo um pouco mais cedo, faço o meu devocional, depois já organizo minha agenda, saio para o trabalho. Na igreja tem os cultos, né? E hoje em dia tem a facilidade do WhatsApp, que às vezes as Sim. pessoas, quando precisam de uma oração, de alguma ajuda, a gente consegue falar por ali. Nós atendemos gabinetes pastorais também. Então, assim, é bem puxado, mas é prazeroso. Você está falando muito do Prazeroso, seu propósito, porque faz sim, parte do seu propósito. faz Você parte. se encontra nisso. Eu lembro que na minha rotina, que eu amo rotina, acho que a rotina é vida, né? Sim, Às vezes as pessoas falam assim, é muito corrido. É muito corrido, mas quando você está no centro da vontade de Deus, sabendo que a sua rotina tem a ver com o que o Senhor está te direcionando, não é peso, não é né? peso, né? Ela pode Exatamente. ser, eu falo muito, eu sou muito ocupada, mas eu sou muito disponível, Às vezes né? cansada, mas faz com alegria. É, mas eu queria provocar algo dentro da reflexão da pastora Socorro, para você que está me assistindo, nos assistindo, que eu acredito muito assim. É muito importante rotina, é muito importante propósito, mas é muito importante realmente nós sabermos quem nós somos em Deus. Mas como é que eu te conheço um pouco, pastora Socorro? Porque eu tomei um café contigo, porque eu estou conversando, estou perguntando coisas, né, da sua família, da sua vida, do seu ministério. E quanto mais eu convivo, ou seja, tempo de quantidade, Sim. não só de qualidade, eu vou conseguindo te conhecer. Tanto que eu vou ver o jeitinho que tu pega no cabelo, a gente já vai conhecendo o jeito. Meu marido olhando pra mim já sabe se eu não tô bem. Eu olho pro meu filho, eu sei. Olha que doido, coisa de mãe. Quando ele quer ir pro banheiro, acredita que ele tá espremendo xixi. Eu falo, Diogo, tu quer ir no banheiro? E como é que tu sabe? Eu te conheço. Eu tenho um relacionamento contigo. Sim, E eu acredito que uma mulher segundo o coração de Deus é muito importante rotina, propósito, mas eu acredito muito, muito, muito nas reservas dela. sim, Como é que está o relacionamento dela com Deus? O que é que me abastece no dia? Não só tempo de qualidade, quantidade, tempo de quantidade com Deus. Assim que eu abro os olhos, a primeira coisa que eu gosto de fazer é me relacionar com Deus. sim. Não importa, pode ser um dia mais quebradinha, um dia mais com sono, um dia que parece que a voz não sai. Eu já sou meio rouca, tem dia que a voz não sai muito. Mas Deus, como você falou, conhece meu coração. Aí, conhecendo a história de Davi, traz muito o quê? Deus, ele sempre olhou para Davi olhando o coração. É. Aí, o que é que Deus me cobra? Cuidado, Roberta, para você não querer ser olhada pelos outros pela sua intenção, mas olhar Sim. os outros pela atitude. Você precisa olhar para as pessoas conhecendo o coração das pessoas. Ah, Roberta errou ali, mas o tanto de acerto. Só que isso daí, eu acredito, pastora, que você tem que ter reservas com o Senhor. Né? Tipo, você acordar de manhã, ter tempo com Deus, orar, conversar com o Senhor. E eu falo muito isso para as mulheres que eu acompanho. E falo para mim todo dia que tem coisa que eu tenho que falar para mim. Você precisa parar para ouvir a Deus. Quando Davi se debruçava, como você falou, era uma entrega absoluta. É. Onde Deus via a humildade do coração dele, mas ele parava para ser moldado pelo que Deus queria. Sim. Então, assim, acontece muito isso. Às vezes você para orar, você fala com Deus, e quando Deus vai falar com você, você tapa os ouvidos. Né? Não faz Verdade, sentido, no faz sentido assim de sentido. parar. É. De ter encontros com Deus mesmo. Você parar para não perder tempo com Deus, mas parar para ganhar tempo na sua vida. Porque tem gente se movimentando, fazendo zoada, mas se movimentar não quer dizer que está ouvindo a voz de Deus. Sim. Né? E às vezes quando você para ouvir, você se move até um pouco menos, mas você se move para a direção certa. É tanto que eu escuto muitas coisas de pessoas, mas sempre eu falo assim, Deus, diante de tantas coisas, que eu amo ouvir pessoas, o que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Sim. E aí eu queria que você pudesse falar assim, alguma experiência que você teve mesmo no seu dia a dia. Para quem não sabe, a pastora Socorro, ela tem um ministério lindo, mas ela tem um ministério muito lindo de libertação, histórias, meu Deus do céu, muito profundas, que eu não sei nem a metade, mas quero conhecer um pouco mais.
Eu queria que você falasse um pouco, assim, porque eu tenho certeza que esse ministério, ele não nasceu do nada, Sim. mas foram de grandes encontros, de grandes conexões com Deus. E assim, se você pudesse trazer mesmo assim, encontros seus com o Senhor, onde o Senhor falou coisas para você e como você não abrir mão de um ministério tão lindo, mas desafiador, É né? desafiador. Desafiador. É. Pastora, eu quando Deus ele quer te levar para um ambiente, ele vai te capacitando, ele vai te entregando as armas. E as armas a gente só encontra nessa conexão com Deus, na oração. Deus me tirou de um trabalho nessa época, se eu não me engano foi 2010, 2011. Deus me tirou de um trabalho e Deus falou comigo, olha, durante 30 dias você jejuma e ora pela madrugada. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, mas qual é o teu propósito? Porque se Deus pede algo, a gente pergunta. Muitas vezes eu pergunto, qual é o propósito? Para onde o Senhor quer me levar? E aí nem sempre Deus fala. Deus só falou assim, é para revestir tu e tua casa, mas não falou o porquê do revestimento ou para onde, tipo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, se prepara, porque se Deus fala tudo que ele tem intenção ou que ele vai fazer, a gente retrocede. Sim. Por quê? Porque nós vamos olhar as nossas limitações e Sim, Deus muito nos vê bom. na profundidade mesmo, Deus nos vê de forma diferente. Então eu fiz o jejum, a oração, e nesse jejum e essa oração, Deus foi trazendo muita revelação ao meu coração, porque quando a gente se conecta com Deus, a nossa visão espiritual fica mais aberta, a gente tem mais sensibilidade. Comecei a jejuar e orar, e tinha saído do trabalho e tinha que fazer uma cirurgia. Foi uma outra de tirar Sim. a safena das duas pernas. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo em casa e tive que dispensar, porque eu ia ficar sem trabalhar um período e tal. Mas tudo proposto de Deus, porque as coisas de Deus ele vai moldando, Tudo vai se encaixa, né? direcionando. Tudo se Então, encaixa. assim, eu nasci no lar católico, minha mãe ela é católica praticante, tem muita fé e Sim. tudo, e eu também sempre fui de muita fé, nunca conheci qualquer outro lado, né? E então quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. E meu esposo que ele disse que me ganhou para Jesus, depois me ganhou para ele. E aí, Inteligente. então começou esse processo muito nova quando eu aceitei Jesus. Jesus já falava do chamado de libertação, mas eu não entendia nada. Então, saí desse trabalho, fiz a cirurgia e não achava ninguém nem para fazer diária na minha casa, porque lá em Brasília tem muito esse negócio de diária. Sim. Em Brasília, eu acho que em todos os lugares, né, diária. E não achava ninguém. A pessoa que trabalhava comigo já tinha arrumado um outro emprego que eu tinha dispensado e eu comecei a orar. Nesse período também, antes da cirurgia, que eu estava em jejum e oração, Deus me levou a um livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, da doutora Rebeca Brown. E aí eu comecei a ler esse livro muito rápido e eu não entendi o propósito de Deus. Então, quando eu fiquei esse período em casa, é, sem achar ninguém. Aí meu esposo tinha que sair para trabalhar, meus filhos pequenos iam para a escola. Eu não podia ficar só porque, como tinha feito a safena, né, Sim. tirado, não dava para andar ainda. E orando, aí Deus foi falando ao meu coração, eu falei, vou orar para Deus mandar a pessoa certa para cá. Comecei a orar. Aí um amigo falou, olha, tem uma pessoa lá na cidade ocidental, que lá é Goiás, mas acho que é a cidade satélite de Brasília. Sim. Olha só, eu acho, né? Mas é cidade satélite. E então, vou buscar essa pessoa. Levou essa pessoa para lá, né? Para lá para minha casa. E ela começou, eu tenho que fazer uma entrevista em outro lugar e tal. E eu precisava de uma pessoa apenas 3 meses. E eu lembrei de um episódio quando ela tinha ido para a igreja, que na época a gente não pastoreava, nós auxiliávamos, congregava, auxiliando o pastor Fábio, mas ele era o pastor da igreja e nós estávamos lá, né, congregando e Sim. auxiliando. E eu lembrei de um episódio quando ela foi para a igreja, então ela ficou possessa, quebrou o banheiro, uma coisa assim bem forte mesmo. E quando ela chega lá em casa, que ela fala que queria trabalhar, que eu olhei, eu lembrei, eu falei, misericórdia, mas não tinha ligado uma coisa com a outra, que Deus queria levar ela para um processo de libertação. Mas, né, eu já tinha orado e aí ela falou que ia ficar esses 3 meses.
continuei no processo de jejum e oração. E nesse período, Deus foi despertando o meu ministério, foi me dando experiências. Eu tinha várias visões espirituais, eu conseguia ver quando ela estava bem, quando ela não estava, quando ela ia conseguir trabalhar, quando ela não conseguia, a carga espiritual, o peso espiritual. Eu comecei a ter uma visão espiritual muito sensível, Visão bem bem aberta, né? aberta mesmo. E aí ela começou a trabalhar lá e um período de oração, ela já estava mais ou menos um mês, e eu sentindo, né, que o negócio era pesado, não sabia a história dela. E aí ela começou numa madrugada, eu tive um sonho sobre ela e decidi contar, mas não tinha dimensão e noção. Quando ela chegou em casa, eu contei o sonho que eu tinha tido, que na verdade hoje eu não lembro os detalhes do Sim. sonho, mas no dia que eu contei, ela começou a chorar. Ela estava organizando umas compras e começou a chorar e falar e contou um pouco da história dela para mim, que ela tinha sido direcionada para lá, que ela tinha sido apresentada desde criança, tinha feito vários pactos e que seria o 10º ano da renovação, o período que Deus colocou ela lá em casa, que a pessoa que tinha feito o pacto nela já ia para Brasília para fazer a renovação dos pactos. Ela tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, que ela via os espíritos malignos, conversava, eles direcionavam ela atendia, tinha vários livros, ela tinha um centro, Sim. atendia pessoas na casa dela, na verdade. E aí Deus levou essa menina para dentro da nossa casa. E depois eu comecei a entender o propósito. E quando ela contou tudo que ela praticava, que hoje a gente nem pode falar tanto, que depois no pessoal eu lhe falo detalhes, Sim. porque tudo é bem complicado, Sim. né? Hoje você dá um testemunho e contar detalhes. Exposição, é. Exatamente. E aí quando ela trouxe a situação de tudo que ela tinha praticado, aí eu falei para o meu esposo, olha, nós vamos jejuar 7 dias, e nesses 7 dias depois nós vamos lá na casa da Célia, o nome dela é Célia, nós vamos na casa da Célia, e a gente vai queimar tudo, né, que tem que Sim. ser queimado e tal, que ela passar para a gente vai e vamos acompanhar. E assim foi, mas o diabo, ele sempre vai trabalhar no que é oculto. Sabe aquele negocinho, aquele pecadinho que a pessoa não conta para ninguém, vai escondendo, principalmente hoje na era digital, que o Sim. diabo Os ele pecadinhos de manipula muito. estimação, né? Exatamente. O que não é confessado, que é encoberto, ele tem um poder maior de agir. Aí a pessoa ela vai se aprofundando, mas o foco mesmo do diabo é trazer a pessoa, jogar na lama e expor. Aí você vê, depois que expõe, a pessoa perde família, perde ministério, perde Só que tudo. já tá perdida há muito Há tempo. muito tempo, mas não foi exposto. Então, o que que acontece? A pessoa, ela não, tipo Davi passou por tudo aquilo, mas depois ele confessou, se arrependeu e alcançou misericórdia. Muito bom. E às vezes as pessoas não, elas Preferem ficar um tempo grande cativo ao pecado. Eu falo muito exatamente, assim, gente, você não tem que ter vergonha de mudar. Você tem que ter vergonha de continuar do mesmo jeito. exatamente, Porque pastor. Deus, ele te tira do conforto da mesmice. E ele vai te levar para o confronto da mudança. É impossível uma pessoa não ser conectada com Deus e não estar continuamente. Isso daí não é só para quem é crente ou descrente. A Verdade. pessoa que conhece a palavra, todo dia ela é confrontada pela palavra, Todos moldada os pela dias. palavra. O maior perigo é a autossuficiência, quando a gente se acha muito pronto. E você falou uma característica que eu considero uma das maiores de uma grande mulher de Deus. A gente falou muito da obediência, da submissão, tá submetido mesmo à voz de Deus, à visão do Senhor. Mas você falou muito de uma característica que eu considero assim, a dependência. Pensa num versículo que todo dia Deus fala para mim: aquele que pensa que está em pé, cuide. É Para que não verdade. caia. Porque a gente é pastora de uma igreja, mas tem áreas que eu estou em pé que pessoas estão mal. Mas pode ter áreas que tem membros super fortes que eu ainda não sei lidar. Verdade. Às vezes a vaidade, a autossuficiência, o julgamento, excesso de rotina, que se não cuidar Verdade, vira pastor. um pecado você ser escravo demais do trabalho. Às vezes a idolatria é você mesmo, ao seu dom, ao seu talento. Sim, Quantos de nós não levantamos altares para tantos deuses, depois a gente se dá verdade. conta de Deus que a gente está levantando? É verdade, Né? Então eu acredito pastora. que a dependência de Deus, se tirar Cristo da minha vida, da sua vida, é sério. É, Não sobra não sobra nada. nada.
Nada, eu estava Exatamente. compartilhando com você, né, que vivi duas grandes experiências, a do eclampsia que eu tive pós-parto, e depois que meu pai morreu, eu aprendi demais assim, meu Deus, se eu já não era desse mundo, a Mas, gente não é desse mundo, por isso que a gente não pode ser apegado às coisas desse mundo. Amamos pessoas, mas olha que doido, a minha visão de reino, que é muito parecida com a sua. sim, Até as pessoas não têm nada a ver conosco. Se eu crio relacionamentos como pastora, de pregar a palavra, trazendo as pessoas para mim, tá errado. sim, Porque eu crio pessoas sim, dependentes de mim. Tudo bem a verdade. pessoa olhar, achar legal uma coisa do meu jeito, Admirar, na minha personalidade, olhar você, se inspirar na sim, sua força. Mas a pastora Socorro aponta Jesus, sim, que é o que eu oro. Jesus, eu não quero viver só amor. eu também. Amor é escolha, eu quero ver compaixão também. Porque o amor, ele aponta às pessoas um caminho bom. Mas a compaixão, ela direciona as pessoas para Deus. É sobre Verdade. Jesus. Se tirar Jesus de você, de mim, de Não qualquer sobra pessoa, nada. não sobra nada. É Por isso eu verdade. falo muito para as mulheres, ah, pastor, eu tô cansada. Minha irmã, para você que está assistindo, que tá cansada. Para você que está assistindo que não está cansado. Para você, mulher que trabalha como uma grande executiva, para você que é uma grande dona de casa, todas nós estamos no mesmo nível. É, mesma coisa. Precisamos ser dependentes de Deus. Verdade. Se a gente não ouvir a Deus, a gente fica prepotente. É, Se a gente não ouvir a Deus, a gente passa por cima dos maridos. é. Porque nós, mulheres, somos capazes de fazer muitas coisas. Sim, Então a gente tem a tendência a achar que é melhor do que o marido muitas vezes. Se não for Deus, a gente passa por cima dos filhos. Né? Faz sentido essa verdade. Com questão da certeza, dependência com mesmo? certeza. Então, mas é isso, pastora. E concluindo a questão do testemunho, Sim, então, quando ela trouxe à tona tudo, eu liguei para meu esposo para a gente fazer o jejum e tal. E como o inimigo ele sempre vai trabalhar no oculto, quando traz a luz, né, ele tenta agir mais rápido para poder acabar, aniquilar mesmo a pessoa. Nesse período, ela ficou desaparecida, assim, não foi trabalhar sim. e tal. Ela foi encontrada em frente ao cemitério, lá, meio que desacordada. E todas as vezes é muito interessante, porque quando eu orava no propósito em relação à casa dela, à vida dela, Deus me dava visões. E tinha alguns dias que eu falava, hoje ela não vai dar conta de vir. E aí naquele tempo não tinha WhatsApp, Sim. era mais o fixo. Aí ela me ligava, irmã, não dou conta de ir hoje e tal. Eu já sabia o motivo, né? Mas Deus ele nos leva para a guerra, para um propósito, porque lá na frente ele tem algo maior para nos entregar. Então ele já Amém. tinha um local, uma cidade, uma igreja que tinha mais pessoas como ela que precisava ser cuidada. Então ele fez o quê? Colocou dentro da minha casa. Quando Deus quer te dar uma experiência, pastora, é muito interessante, porque muitas vezes você sente dores que seu esposo não sente. E ele sente dores que você não tem, porque o particular é diferente. Às vezes o meu esposo saía para trabalhar e eu ficava com ela. Eu sentia muitas coisas e eu vivi muitas coisas que ele não chegou a viver, como ele vive muitas coisas que eu não vou chegar a viver. Mas naquele dia, naquele período, Deus ele separou para eu ter aquele particular e aquela experiência. E eu lembro o testemunho é bem amplo. Eu lembro de um dia, eu continuei o processo de jejum, já tinha acabado os 30 dias, mas Deus me tocou para eu continuar, porque eu vi que a necessidade era grande. E um dia ela chegou em casa, ela não conseguiu me olhar. Ela é muito brincalhona e ela falava assim: Ah, Deus foi tão misericordioso, porque de manhã ele me botava essa babá para cuidar de mim, e à noite era a irmã dela. A irmã dela tinha também aceitado Jesus numa pregação do meu esposo, Sim. que na época era tipo o que vocês chamam de nuvem. Sim, Lá a é. gente chamava ponto de pregação, né? Que é um local onde se reúne as pessoas para poder falar da palavra de Deus. E nesse dia meu esposo pregou, a sobrinha dela aceitou Jesus, que a sobrinha dela já tinha sido um foco mesmo assim, era um foco para poder seguir a linhagem, e a irmã dela que ajudava ela nos atendimentos. Sim. A irmã dela aceitou Jesus e a sobrinha dela, na verdade, a sobrinha foi primeiro. E depois ela começou a ir para a igreja. E antes de falar sobre a experiência que eu tive dela, do que o inimigo mandou ela fazer, num culto que ela foi, que o meu esposo estava Sim. pregando,
um culto que ela foi, ela disse que olhava para ele e os espíritos malignos falavam assim, ó, nós vamos lançar um feitiço para ele ter uma dor de barriga, ele não vai conseguir terminar de falar, ele vai correr para o banheiro. E ela disse que ria e olhava e sorria, olhava e nada acontecia. Quando viu, ela que deu a dor de barriga e correu para o banheiro. Perguntou, que negócio é esse? Por que não aconteceu igual eles tinham Não falado? mexa com ungido, não. Não mexa com ungido, não. E quando ela ficou lá em casa esse período, muitas pessoas, pelo zelo e o cuidado, e por ver certas situações que aconteciam, falavam, por que você não cuida dela lá na casa dela? É muito perigoso e tal. E era tão perigoso que nesse período, minhas pernas enfaixadas não davam nem para correr, se acontecesse Sim. alguma coisa. E eu já nesse período, depois de um mês, eu já estava conseguindo andar. E eu lembro que ela chegou para tirar as cortinas, como na época ela tinha revelado tudo que acontecia, o que ela fazia, o porquê ela tinha sido encaminhada. Ela estava lá na minha casa. A pessoa que tinha consagrado ela já estava em Brasília para renovar o 10º ano do pacto, para ela receber mais 112 entidades de demônios. E aí Deus já estava trabalhando na vida dela. Então, ela trouxe a revelação. E o inimigo, o diabo, ele quer muitas vezes cancelar a história da pessoa. Então, nesse dia, ela chegou, não conseguiu me olhar, e eu achei muito estranho. Falei, não é ela, não é ela. Aí já fui para o meu quarto, comecei a guerrear, a orar. Ela chegou no meu quarto e falou, irmã, eu vou tirar as cortinas para lavar. Você me ajuda? Aí eu falei, tá. Aí ela chegou com 2 facas, umas faquinhas, disse que para tirar, né, os parafusos. Só que quando eu olhei, eu virei de uma vez e perguntei, uai, mas para que essas 2 facas? Ela jogou em cima da cama e correu para o quintal. E eu lembro que na madrugada eu tinha levantado para orar. Quando eu levantei para orar, a janela da minha casa, do meu quarto, dá acesso a uma área externa. E quando eu ajoelhei para orar, que eu levantei a cabeça para a janela, por causa do calor a gente deixa aberta, ou sempre deixa a janela aberta lá. Aí, quando eu olhei, eu vi um espírito maligno, ele corcundo, me olhando, até todas as vezes quando eu relato a história, eu lembro como se eu estivesse vivendo. Sim. E corcundo me olhava e com chapéu me olhava com um tom de ameaça. Naquela hora eu tomei aquele susto, porque você numa madrugada orando, sem ter muita experiência Sim. nessa área, tem coisa que você vai aprendendo mesmo no meio da guerra. E aí, Verdade. quando eu olhei, eu tomei aquele susto, pulei, agarrei meu esposo e só clamei o sangue de Jesus. Quando foi no outro dia, ela chegou dessa forma. Então, quando ela pediu para eu tirar as cortinas, que eu questionei, ela correu justamente para essa área. E quando ela correu, eu olhei pela janela, ela gritava desesperada. E isso foi algo que eu vivi, que eu vi e que ninguém me contou, uma Sim. experiência real. Ela gritava aqui, você sabe aquele cipó bem fininho? Então, era como se alguém tivesse com um cipó batendo nas costas dela, nas costas. E ela pulava assim, gritava, irmã, me ajuda, tá Uau. vindo 3, eles estão me batendo, eles estão. Aí eu comecei a ficar, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu gritava, Célia, entra para cá, vem para cá. Eu estou citando o nome dela porque hoje ela já testemunha. Sim. Vem para cá, para dentro de casa, que na madrugada eu vi um aí, Célia e tal, tal. Aí ela entrou. Quando ela entrou, ela, como se ela tivesse hipnotizada, e ela já ia saindo para a rua. O que, que eu pensei? Ela vai se jogar debaixo de um carro. Joguei ela em cima do meu sofá, corri no telefone e liguei para o meu esposo. Pede para um obreiro, para alguém vir me ajudar, para algum obreiro vir me ajudar, porque ela está incorporada e eu estou aqui sozinha com ela. E aí ele pediu para um amigo nosso, o pastor Josué, ir, só que naquela agonia toda você acha que está demorando um mundo. Na verdade, não, né? Quando ele chegou, ah tá, e nesse período que eu corri para pegar o telefone, ela voltou para a cozinha e puxou a gaveta das facas. Porque eles tinham mandado ela me esfaquear, ela desobedeceu e ela foi castigada lá fora. Então a influência ainda estava sobre ela, os espíritos malignos atuando. Ela foi para puxar a gaveta das facas. Quando eu vi, eu joguei ela em cima do sofá de novo e comecei a orar. Resiste, resiste. E orando, aí o pastor chegou.
Quando ele chegou, que nós começamos a ministrar sobre ela e manifestou logo, foi legiões. Rasgou a roupa dela toda. Você vê uma camiseta assim, ó. Você não tem condição de rasgar. Mas quando é o demônio, ele tem uma força assim fora do normal. E um ódio, E né? um ódio, exatamente. E rasgou tudo. Rasgou e nós começamos a orar, 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 e Deus libertou ela, né? Foram expulsos, mas a gente via que quando chegava lá, eu falei para ele, vamos orar aqui fora, que na madrugada eu ia. Quando ela saía, ela passava mal de novo. E vamos orar aqui, porque na Uhum. madrugada eu vi, Deus deu discernimento. Quando nós fomos lá para o quintal para orar, ela caiu de costa e gritou. Aí Deus me deu discernimento, é ele que está atrapalhando para não ser expulso. Eu falei, pastor José, o senhor fica aqui e eu vou lá para expulsar. E comecei a orar e tal. Foi quando começou o seu ministério mais forte de Exatamente, libertação. pastora. E quando só começou, porque teve várias outras coisas. E foi muito forte isso. Então, quando a gente foi lá, expulsou e tudo, ela ficou bom. Mas aí começamos o acompanhamento dela em casa. Porque às vezes as pessoas pensam que foi liberta só expulsar o É, demônio. é um Não é. processo de cura, às vezes até lento, né? É E a muito pessoa tem lento. que querer, ela querendo já é lento, né? Exatamente, pastora. E, Porque do jeito e que o diabo levou anos trabalhando na vida da pessoa, você vê. existe um processo para Jesus também, né? Ir lapidando aquela pessoa, porque ela vai ter que absorver o processo de mudança, o arrependimento contínuo, mudança de hábitos, de atitudes. Tem muita coisa por trás, Exatamente. envolvimento da família junto. Às vezes Exatamente. escolhas, né? Ambiente de Sim. trabalho, amizades, mesas que a pessoa senta. Então é uma mudança que não é, entende? Jesus, ele cura com vários momentos na palavra, ele curou de imediato, mas você expulsou o demônio. Sim. Saiu, mas a mudança da pessoa, ela leva um tempo, né? Para absorver esse processo novo, né? Até porque tem aquela questão mesmo da casa limpa. Casa limpa. Saiu, encontrou a E casa você tá limpa. cheia também do Espírito Santo. Sim. E saiu, aqueles espíritos malignos foram expulsos. E de repente a pessoa vai lá, dá brecha, se suja de Aí novo, volta muito aí volta mais. mais. E é muito mais complicado. E é interessante que a gente está falando do seu Ministério de Libertação, que realmente Deus lhe chamou, né? Ele preparou e lhe equipa diariamente, que isso depende muito da sua dependência contínua do Senhor. Sim. Mas a gente está falando aqui com todo tipo de mulheres, mulheres que já sabem o seu ministério, mulheres que talvez estão até afastadas do seu ministério, que estão negligenciando mesmo a palavra, que é zero julgamento, me leva a bem, é uma frase que eu gosto de dizer. Mas eu acredito que Deus, ele não quer te deixar no mesmo lugar. Se você está Sim. bem, ele quer te colocar no nível ótimo. Se você vive o ótimo, Deus quer te levar ao extraordinário. E aí eu Exatamente. queria que você falasse muito para mulheres que estão cansadas. Sei que a palavra fala, vinde a mim, né? Todos que estão cansados, que o alívio vem de Jesus, eu sei. Mas eu acredito muito no evangelho prático, sabe? Eu só prego de uma forma prática. Porque se ficar muito utópico, só a pastora consegue fazer, não serve. Não. Porque só serve para mim. É. Né? Assim, de uma forma prática, para as pessoas que estão me assistindo. A gente está falando muito de sermos obedientes, submissas, dependentes de Deus. Mas para as mulheres que estão cansadas, pastor, às vezes conhece a palavra, vai para a igreja, está na igreja, mas parece que não está mais conectada com Deus. Ou então mulheres que nunca se abriram para o evangelho. Queria que você pudesse falar, assim, conselhos que você, como uma grande mulher de Deus, que tem quase 40 anos aí de busca, de relacionamento, porque não é só o ministério, tem sua jornada com o Senhor. Uma mulher que já mexe em algo tão mais profundo, que é a libertação, liberta tantas pessoas em nome de Jesus, mas que tem autoridade, tem vida no altar, tem vida com Deus. Porque às vezes a pessoa pode olhar, mas a pastora Socorro, olha aí, ela tem um ministério incrível de libertação, o marido é crente, são dois grandes pregadores da palavra, são pais, avós, super usados, e eu começo por onde? Pessoas que estão nos assistindo que dizem assim, pastora, e eu começo por onde? Que estou fria, que estou cansada mesmo, não estou mais conseguindo ler a palavra. Eu começo por onde? Então, eu sempre fazia e faço uma oração assim, Senhor, eu estou na tua dependência. Eu estou na tua dependência. Pai, o Senhor sabe que eu sou limitada, mas os projetos são do Senhor. Às vezes a gente olha para dentro de nós e nós olhamos e vê só o natural. Nós não nos achamos capazes de muita coisa. Eu olho para dentro de mim e eu não vejo assim
tantos benefícios. Eu olho e falo, meu Deus do céu, eu sou tão limitada. Só que Deus, ele não vê como a gente se vê. Ele vê a gente de uma forma diferente. Às vezes a gente está olhando, está vendo a Socorro Limitado e tal, aí ele já está vendo lá na frente uma pregadora, uma pessoa que ele vai usar, e tudo é Deus que vai formando. Então, o que a gente tem que fazer? Mesmo no nosso cansaço, comodismo, nos nossos desafios, é ter um coração disponível. Amém. Porque Deus ama isso. Deus, ele sabe, pastor, uma coisa que eu acho muito interessante, é Deus que nos entrega os dons e os talentos. A gente busca e ele entrega. Então, o seu chamado, um exemplo, o seu chamado é bem específico, o meu chamado é bem específico. Deus vai direcionando aquelas pessoas para o nosso chamado. Às vezes a gente não se dá conta, mas alguém chega perto da gente, começa a contar a vida e tudo, porque o seu chamado muitas vezes é de aconselhamento. Eu, quando estava orando, geralmente quem entrava na minha fila sem nem saber eram pessoas que precisavam de libertação. Tem até uma frase que eu gosto de dizer, né? Os nossos dons apontam para o nosso destino. Sim. Não é por acaso que você canta, não é por acaso que você tem uma oratória boa. Eu lembro que eu sempre ficava assim, meu Deus, porque meu filho, o Joey, ele fala muito bem, desde pequenininho. Sei que ele é pequeno, mas desde um ano e pouco ele tem uma fala rebuscada. E eu ficava, por que esse menino fala tão bem? Aí, quando foi com 4 anos, o Espírito Santo falou para mim, eu não te falei no teu ventre que obras maiores ele iria ser usado, que juntando você e o Jorge junto não iria dar, entre aspas, o que eu iria fazer na vida dele. Precisa de uma voz, de uma força, de uma autenticidade e de um poder nas palavras. Verdade. Ou seja, o dom dele desde pequeno já até me emociono, já está apontando para o destino dele. Né? Então, quero dizer que para você que está assistindo, que nada na sua vida é desperdiçado. É verdade. Todos os seus dons. Todos. Eles vão apontar e vão te levar aonde o Senhor quer te levar. E eu amo a frase do Craig Groeschel, que ele fala assim, pastora, se você perder um dia, não perca 2. Voltando para o que a gente estava falando. Sim. Isso quer dizer o quê? Que é como você falou, é dependência. Errou um dia, não ouviu a voz de Deus um dia, não está dando certo um dia. Pega esses teus dons, os teus talentos e diz, Senhor, hoje, me levanta hoje mais uma vez. Amém. Me aponta mais uma vez para onde é que eu tenho que ir, que é a dependência. Porque o que é que está parando muitas mulheres que eu noto? A culpa. Mas é porque eu fiz isso, é porque eu não cuidei tanto da minha mãe. Porque eu não fui tão bom para o meu filho. Sim, perdeu um dia, perdeu 2 dias. Né? Quando não conhecia Jesus, cometeu erros, mas agora você é uma carta escrita pelo Senhor daqui para frente. Exatamente. Que nova história, que novos recomeços. Perdeu um dia, não perde 2. Errou um dia, não erra 2. Não foi usado num dia, não deixa de ser usado 2. Às vezes as pessoas elas vão se espelhar muito, pastora, no ministério do outro. Eu queria pregar como a pastora, eu queria cantar como a irmã. E ela não se dá conta, ela olha tanto para o chamado do outro que ela não se dá conta do chamado dela. Muito bom. E às vezes ela fica, Senhor, me usa, Deus, eu estou disponível. E Deus, tá aqui, o teu chamado é esse. O teu chamado é diferente. O teu chamado é dessa forma e a pessoa não se dá conta. Então, não se culpe, não se cobre tanto. Entenda o propósito de Deus, entenda o chamado de Deus. Às vezes você foi chamada para poder aconselhar ou servir. De alguma forma, você foi chamado para isso e você faz com excelência. Muito bom. O dom de pregar, o dom de evangelizar é um corpo, né? Cada um tem suas funções. Às vezes, Deus entrega um talento para você tão tremendo que eu sei que aquele talento é seu, mas o talento tremendo que Deus entregou para mim ou para outras pessoas, é assim, o reino é assim, ele se completa dessa forma. Deixa Deus te usar, assim como ele tem entregado o talento nas suas mãos. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um ministério forte. Então, olhe para dentro de você, você já tem orado, Senhor, eu estou aqui com o meu coração disponível. Isso é o suficiente. Uau. Deus abre a minha visão e deixa eu ver qual é o teu propósito na minha vida. E você vai ver o fluir de Deus e como Deus vai te usar como flecha para pessoas que você nem imagina.
Olha que lindo. Ela está falando que realmente Deus responde às nossas orações. Agora, cuidado, que muitas vezes Deus está respondendo suas orações e você está tapando os seus ouvidos para ouvir coisas que Ele está te respondendo. Pastora, que privilégio poder te ouvir. Você vê que é super possível a mulher ser linda, maravilhosa, especial, trabalhar no mercado, ser envolvida e não negligenciar a sua dependência, a sua busca, o seu ministério. Eu digo que uma coisa não briga com a outra. Amém, quem só vive da obra. Amém, quem está no mercado. Mas eu acho assim que a gente não pode esquecer. Acho não, tenho certeza que a gente não pode esquecer quem nos levantou. Glória que o nosso maior propósito, tudo é meio, né? Ser empresário é meio, ser psicólogo é meio, para acessar o coração das pessoas. Quero muito te agradecer pelo seu sim. Que Deus continue te dando vitalidade, força, leveza. Você é uma pessoa que calada inspira. Né? Então, queria profetizar cada vez mais na sua vida, que você só continue sendo quem você é. Amém. E se você pudesse deixar um último recado para as nossas esticadas, as mulheres que estão nos assistindo, né? Se você pudesse deixar um recado para a gente finalizar esse podcast, para fechar com chave de ouro, assim, a sua presença como presente para nós. Amém. Eu fiquei feliz, a conversa foi muito boa, né, pastora? Só para concluir sobre a pessoa que Deus colocou hoje, Deus, a gente vai olhar, pastora, para dentro de nós, igual eu falei no começo, Sim. e a gente vê limitações. Mas tenha sempre no seu coração que quem faz a obra é Deus. Quem chamou te capacita. Quem chamou te prepara. Às vezes vão vir guerras maiores e você nem se dá conta. Então, o início de algo é para lá na frente você mergulhar profundo mesmo. Essa pessoa, a Célia, hoje ela é uma missionária no Piauí. Uau. Então, vale a pena você no meio. Eu tenho tantos afazeres, mas o reino é tão importante. Você nunca vai saber o poder da semente enquanto você não plantar uma. Às vezes, Deus escolhe alguém e chama uma pessoa, e aquela pessoa ela vai restaurar tantas outras vidas que seus pés não vão dar conta de ir no lugar que ela está. Mas porque você se permitiu ser usada por Deus no tempo de Deus, Uau. dali são sementes que vão gerando vários frutos. Então, assim, hoje ela é uma missionária no Piauí. A irmã dela, a pastora Ana Cleide, é pastora do nosso ministério, do ministério que nós fazemos parte. Glória a Deus. Assim, a semente, ela vai prosperando e através delas tem outras sementes. São tantos testemunhos, tantas coisas. Depois de tudo isso, a Célia, ela foi o canal usado por Deus para a congregação que nós iríamos iniciar. Uau. Que muitas pessoas que eram do centro de Macumba começaram a se converter e pela força deles, muitas pessoas começaram a servir a Deus ali na igreja. A igreja foram aumentando de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, entenda o propósito do Senhor na sua vida. Eu vou ficar com essa sua frase. Você nunca vai saber o poder de uma semente se não plantar uma. É isso aí, Uau. pastora. Então, vamos fechar com ela. Amém. Obrigada, você é uma querida. Obrigada, que Deus possa te recompensar e que você continue mudando o destino de tantas pessoas e plantando tantas sementes. Glória a Deus. Bem que eu falei que ela era especial. Um beijo no coração de vocês. Obrigada mais uma vez. Amém. Obrigada.